existe alguma coisa que Deus sabe fazer, é corrigir e educar. Educar e corrigir. E sabe por que Deus faz isso? Deus faz por amor. Deus faz por amor. Não faltou para Satanás correção, nem tampouco orientações da parte do Deus Pai. Não faltou. Aí eu pergunto, será que todos nós não temos vivido exatamente a mesma história? É o que nós vivemos. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes eu pequei? Quantas vezes nós pecamos? E depois começa a vir até mesmo o mesmo sentimento que nasceu no coração de Satanás, começa a nascer também dentro do nosso coração. Eu sou especial, Deus me chamou, Deus me separou, Deus me escolheu, pequei ontem, pequei anteontem, pequei 100, 200 vezes e até então Deus me tem dado o quê? Me tem dado o quê? O perdão. Satanás olhava para si e ele achava que nenhum outro ser poderia tomar o seu lugar. Na posição que ele ocupava, ele achava ser o único capaz de desempenhar o mesmo papel e a mesma função. Ele estava enganado. E quantas vezes nós pensamos o mesmo? Nesse cargo onde estou, nessa posição onde estou, Deus me chamou como ministro, Deus me chamou como pregador, Deus me deu um ministério, então aqui eu posso cozer, fritar e assar, Deus não vai me matar, Deus não vai abrir mão da minha vida, porque Deus me pôs aqui, Deus me estabeleceu nesse lugar. Cuidado. Foram os pensamentos de Satanás, e olha que quando veio o momento de Deus aplicar agora o seu lado de juiz, diabo já era, Lúcifer já era. Aquele lugar que ele achava que um dia não poderia perder, agora Deus está lhe mostrando para ele que você pode muito bem sair desse lugar e eu colocar um outro ser angelical nesse mesmo lugar. Amém? Amém. Cristo Jesus assumiu a posição de tudo nos céus. Cristo assumiu. O livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, abra, por gentileza. Livro de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E vamos fazer leitura a partir do seu versículo 5. Hebreus 12. Vamos fazer leitura a partir do seu versículo 5. Hebreus 12, a partir do seu versículo 5. Diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores o quê? Repreendido. Amém? Amém. Filhos meus, não desprezes o quê? A correção do Senhor e não desanimeis. Aqui está desmaieis. Aí também está desanimeis? Aqui está desmaieis. Não desanimeis quando por ele fores o quê? Notemos que aqui tem dois pontos. Qual é o primeiro ponto? Não despreza a correção, a repreensão. E segundo, não fique triste quando tiveres de receber uma repreensão. Está compreendendo? Não fique triste quando fores para receber uma repreensão. Não desprezes o quê? A correção. Muitos de nós, quando estamos errados, quando falhamos, não queremos ser corrigidos, não queremos ser repreendidos.
Quando somos repreendidos, o primeiro pensamento, não vou mais para casa de oração. Quando somos corrigidos, primeiras palavras, estão me tratando mal, estão agindo mal comigo. Eu não errei, eu não falhei. Tem vezes que nós erramos e a gente não vê os nossos erros. Principalmente quando a gente carrega esse erro faz anos. Porque depois torna-se hábito. Agora, as pessoas que vêm para conviver conosco, é que vão notando esse mesmo erro e essa mesma falha. E quando nós notamos, por amor e em amor, nós viemos repreender, viemos corrigir pela orientação de Cristo Jesus, para o bem da própria pessoa. Estão compreendendo? Amém. O tema da nossa mensagem: em que momento é que Deus abre mão de uma alma? Quando o próprio Deus, ele olha para a pessoa, ou olha para esse ser, a impossibilidade de um dia a mesma pessoa se converter, se firmar na doutrina dele. Satanás recebia da parte de Deus perdão, repreensões, orientações. Mas por que Deus abriu mão do diabo? Porque apesar de toda orientação e repreensão que recebera da parte de Deus, Deus olhou para ele e viu o quê? Viu dentro dele o desejo de não se firmar e não viver as orientações que da parte do próprio Deus ele recebia. Satanás, de tempo em tempo, ele pede almas de pessoas. E isso que vou falar é a pura realidade. A primeira morte, ou melhor dizer, a morte da alma da pessoa não é quando o carro vira. A morte não é quando o avião explode. A morte começa no interior. O estar no caixão, o estar no cemitério, o óbito é resultado de uma morte. Amém? É consequência de uma morte já que foi gerada faz muito tempo dentro do interior do próprio homem. Satanás estava morto, mas não sabia. Todo homem que não dá ouvido às orientações, à exortação de Deus, essa pessoa no seu interior está morto, está destruído. E quantas pessoas estão aqui, fisicamente estão vivos, mas interiormente já está morto. Toda pessoa que não aceita se firmar em toda a doutrina de Cristo, em todo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está morta. Você pode até andar, pode correr, pode sorrir, pode dormir e acordar, mas se você é uma pessoa desobediente à voz de Cristo Jesus, você está morto. E como é que se manifesta essa morte espiritual? Olhando para Lúcifer e olhando para a própria pessoa, para o ser humano. É simples compreendermos quando alguém está morto interiormente. Sabe como é que é manifesto a morte interior? Pela rebelião. A rebelião. A rebelião é sintoma de que aquela pessoa, espiritualmente falando, já morreu faz tempo. Satanás não queria dar ouvido à voz de Deus. O pecado, a desobediência à lei de Deus gera pecado. O pecado gera iniquidade. E a iniquidade gera morte. Satanás não dava ouvido à voz de Deus. A partir do momento em que Satanás começou a andar de acordo com os seus próprios desejos, de acordo com a orientação do coração dele, Satanás já estava morto, destruído. E em que momento é que se manifestou essa morte interior? Manifestou-se quando ele foi falando nos ouvidos de outros anjos, palavras negativas contra Deus, o Criador de todas as coisas. Aquela pessoa que de tempo em tempo está sempre com alguma palavra negativa para você a respeito de outra pessoa, tenha plena certeza, cuidado, aquela pessoa já está morta interiormente.
E ele está querendo arrastar você à mesma morte espiritual, à mesma condição de morte que sua alma está, que sua alma se encontra, no mesmo estado de podridão. Amém? Amém. Por isso temos de ter cuidado com outras vozes, cuidado com aquela pessoa que de tempo em tempo só sabe falar mal das pessoas. Cuidado. Satanás não aceitou ser repreendido, corrigido. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo não aceita ser corrigido. Por isso é que aqui nós lemos e acompanhamos de forma clara. Não desprezes a correção do Senhor e não desanime quando por ele fores o quê? Repreendido. Qual é a pessoa que despreza a correção? Despreza a correção toda pessoa que no seu interior já está morto. Aquela pessoa que a morte já se faz presente dentro da sua alma. Amém? Amém. Quando Deus olha e ele vê a impossibilidade dessa pessoa se firmar, aí Deus sabe faz o quê? Ele abre mão. Por que Deus abriu mão de Lúcifer? Por que Deus abriu mão de Satanás? Porque Deus chegou à conclusão que ele nunca, mas nunca, firmar-se-ia na sua doutrina, na sua lei. Estão compreendendo, igreja? Por isso Deus abriu mão. E existem pessoas que estão vivendo de forma desorientada. Existem pessoas que não querem viver de acordo com as orientações de Deus, não querem ser corrigidos, repreendidos, e querem andar segundo suas próprias orientações, com seus próprios pés. Meu querido, Deus corrige a quem ama. Aquele que não ama, não corrige. Valoriza aquela pessoa que chega para você e te repreende. Valoriza aquela pessoa que chega para você e te corrige. Existem erros, repito, que nós cometemos e a gente não vê. Existem falhas que nós cometemos e nós pensamos que estamos acertando. E nós estamos falhando. E a pessoa que está no nosso redor é que olha e vê os erros cometidos por nós. Aí Deus vem e fala conosco usando essa mesma pessoa. Não espera Deus descer todas as vezes do céu para vir falar contigo. Ah não, só vou aceitar correção se Cristo aparecer em uma visão para me chamar a atenção. Vai esperar essa visão até no inferno. E Cristo nunca vai se apresentar para você. Por isso é que Cristo Jesus de tempo em tempo tem falado, se não é pelo pastor, tem repreendido você, corrigido você através de um irmão, através de uma irmã, através de uma outra pessoa que possivelmente nem mesmo no ministério onde você está, essa pessoa também está. Por quê? Por amor. Deus corrige por amor. Deus chama atenção por amor. E nem sempre Ele virá falar com você de forma direta. Ele vai usar outras pessoas para falar contigo. Amém? Amém. Não desanime quando por ele fores o quê? Repreendido. Quantas pessoas, depois da repreensão, a cara fica trancada? O pastor me repreendeu. Passa, nem cumprimenta mais. Esperando que o pastor é que tem de ir atrás para pedir desculpa, para pedir perdão. Quer dizer, você errou, você falhou, eu ainda que tenho que ter contigo e dizer, me perdoa filho, me perdoa filha. Estão compreendendo? Ninguém aceita ser corrigido. Amém? Amém nada. Só aceita a correção aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. Todo morto vivo não aceita ser corrigido. Dando sequência, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Sabe o que é açoitar? Bater. Está dizendo que Deus bate. O próprio Deus bate, Deus chapa. Está aqui. Ele corrige e também pega na vara e faz o quê? E ele açoita. Deus bate. Para colocar o filho na linha, no eixo. Não se esqueçam do que eu falei. Vou repetir aqui para que você guarde isso na tábua do teu coração, em nome do Senhor Jesus.
Em que momento é que Deus abre mão de uma alma? Deus abre mão de uma alma quando Ele vê a impossibilidade dessa pessoa se converter. Satanás, quando chega diante de Deus pedindo uma alma, Deus olha em duas vertentes. Primeira vertente, será que ele um dia vai se firmar? Se Deus olhar em você um homem que lá na frente, uma mulher que lá na frente vai se firmar, Ele não vai entregar a tua alma na mão do diabo. No momento em que Satanás pedir a tua alma, ou pedir a nossa alma. Mas se Deus olhar na segunda vertente e ali Deus vê a impossibilidade de lá na frente você se converter, tenha plena certeza, Deus aqui vai abrir mão de você. E quando Deus abre mão, nem sempre o diabo mata a pessoa na hora. Há pessoas que pensam assim, não, tá ali, o diabo não me matou. Não, nem sempre o diabo mata a pessoa na hora. Quando Deus abre mão de uma alma, e o diabo já sabe que aquela alma está sobre o seu domínio, sobre a sua tutela. Quando Satanás sabe que aquela vida lhe pertence, Deus abriu mão dela, essa pessoa não vai morrer na hora. O diabo vai lhe escravizar em vida. A pessoa vai levar a vida pensando que está tudo bem. Está ali, não aconteceu nada. Deus, não morri, tá bom, não morreste agora. O diabo já sabe, Satanás já te tem em mão, ele sabe que está o seu domínio. Então não há pressa dele matar você, ele vai por você para o inferno. Ele vai fazer você sofrer aqui na terra. Vai levar essa alma, essa pessoa a padecer, a gemer. E até um dia lá na frente, depois de tanta dor, tanto gemido, agora vem Satanás dizendo assim, agora coloca um fim, eu não vou matar você. Eu quero que você mesmo sozinho, sozinha, coloca fim aonde? Na sua vida. É muito problema no cérebro, na cabeça. Tudo o que faz dá errado. A vida está completamente destruída. Aí a pessoa agora só vê uma única saída. Colocar uma forca. Pegar numa arma e arrebentar um tiro nos miolos. Fazer qualquer coisa. Está compreendendo? Fazer qualquer besteira. O diabo leva a pessoa no caminho A, B, C, D. E aí pega uma doença sexualmente transmissível. E aí a pessoa agora vai minguando, vai padecendo aos poucos. E quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo assim? Existem milhares de pessoas que viveram assim, foram para o inferno. E existem pessoas que estão vivendo assim, que Deus abriu mão de suas almas. Estão ali. Hoje estão mergulhados na bebedeira, não conseguem sair da bebedeira. Porque não há mais solução para a sua salvação. Deus abriu mão deles. São pessoas que Deus repreendeu, são pessoas que Deus corrigiu, são pessoas que Deus em amor se apresentou para eles, mas como são pessoas que não desejaram ser repreendidos, corrigidos por nada, aí o próprio Deus fez o quê? Abriu mão deles. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama. Toda pessoa que não te ama não vai repreender você. Meu querido, em vez de ter pessoas ao seu lado que aplaudem você, tenha aquela pessoa que é 100% sincero, verdadeiro com você. Estás errado, vai te corrigir. Estás certo, vai falar bem. Amém? Essa é a pessoa que te ama. Agora, aquele que olhar para você e dizer que está tudo bem, mesmo não estando, dizendo que calma, quando na verdade a palavra que você precisa não é calma. A palavra que você precisa é fulano, fulana, se concentra, dê ouvido à voz de Cristo. Isso está errado, aquilo está errado. Coloca pessoas assim no seu lado, mas pessoas que, apesar do teu lado positivo, também conseguem enxergar o teu lado negativo. E apesar do teu lado negativo, conseguem enxergar o seu lado positivo. Essas pessoas, sim, merecem ser colocadas no nosso lado. Ninguém está isento de erros e falhas. Ninguém está isento de cometer pecado. Ninguém. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos contra Deus. Todos. Mas nem todos têm o coração preparado para receber correção, repreensão. E muitas vezes, como se manifesta a morte no interior da pessoa? Quando queremos comparar
erros com erro. Ele diz que eu sou cozido, ele diz que eu fritei e assei, mas ele também é outro. Em vez de olhar e aceitar sua condição de podridão, sua condição negativa, para que haja mudança, a pessoa faz o quê? Comparações. Tá bom, eu errei nesse ponto, mas ele também tem os seus pecados, também tem os seus erros e falhas. Certo? Toda pessoa que vive comparando, justificando os seus erros com outros erros, com erros de outras pessoas, essa pessoa tem o coração, tem a alma destruída, a alma morta. Não tem vida. E por não desejar viver, não aceita ser moldado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por... Ele açoita. Deus passa o chicote, a vara, em todo aquele que ele recebeu por filho. Se você não é filho, não é filha, então tenha plena certeza. Deus não vai açoitar você porque você não é filho dele. Mas se você for filho dele, ele vai pegar na vara de tempo em tempo, ele vai estender a vara assim contra você porque você é filho. E todo filho tem de receber repreensão do pai quando esse pai verdadeiramente por esse filho tem amor.